Olá, bora continuar. Nós estamos aqui agora para fazer a prática, né? A prática de alegações finais. Nós já estudamos sobre alegações finais na aula anterior e quando nós conversamos sobre esse assunto, eu sinalizei para vocês o seguinte: é uma peça importante no processo, tá? Principalmente para aquele réu que perdeu o prazo para contestação, já entrando naquele macete, né? Eu falo porque são mais de 20 anos atuando como advogado e dentro dessa carreira a gente precisa entender a legislação, entender dos princípios e tentar fazer o máximo para poder conseguir o êxito no processo em favor do nosso cliente, obviamente sem praticar nenhum ato atentatório à justiça. Então, a alegação final, ela não é uma peça de contestação para aquele réu que perdeu o prazo, para aquele réu revel, mas é uma oportunidade para ele fazer um resumo de tudo que aconteceu no processo, pegando os trechos favoráveis para ele sustentar a sua versão dos fatos, tá? Então aqui eu vou trazer um breve rascunho para vocês entenderem mais ou menos como é que se elabora uma alegação final. Eu posso fazer alegação final tanto para réu quanto para autor. Eu vou redigir agora do zero, do absoluto zero, como falam esses players digital aí, do absoluto zero, nós vamos elaborar uma alegação final para a parte autora, no caso, Jorge Toledo e sua esposa Thelma, tá? Vamos conversar sobre isso e na medida que eu for passando a escrita, que eu for digitando, né, o texto, eu vou explicando como seria a versão para o réu. Tá? Nós sabemos que no nosso caso concreto, o Jorge Toledo é idoso, possui uma doença, um problema cardíaco, né? E ele é casado com Thelma, e Thelma também possui um problema de saúde, uma doença grave. Então, que também recebe benefício previdenciário. São pessoas idosas, são pessoas necessitadas. Na alegação dos autores, eles pagaram a fatura na data aprazada, porém tiveram uma interrupção no seu fornecimento de energia elétrica. Há um pedido de tutela de urgência, porque, obviamente, nós estamos falando de um serviço essencial, e esse serviço essencial deve ser restabelecido, uma vez que na petição inicial há a prova de pagamento da fatura dentro da data aprazada. Então, não há de se falar em corte indevido. Beleza. A versão do réu conta que houve uma fuga de energia, né? Um famoso gato de energia elétrica, onde os autores praticaram esse crime de furto e eles assinaram um documento de confissão de dívida, porém não pagaram. Então, por essa razão, eles tiveram a energia elétrica interrompida. O réu junta nos autos o documento que comprova o alegado. Na réplica, nós fizemos a contradição da alegação de corte devido em razão da ausência de pagamento da confissão de dívida e sustentamos que a versão real é aquela da petição inicial. E agora, numa fase final, superado já a audiência de conciliação, a audiência de instrução e julgamento, chegando na fase final do processo, nós vamos nos manifestar como autores em alegações finais. Então, fica o direcionamento da petição vai para o juízo, né? Excelentíssimo, começando do zero, senhor, doutor, juiz de direito aí tem a vara cível, né? Não me lembro qual foi aquela vara cível que eu coloquei, botar 10ª vara cível, vara cível da comarca capital do Tribunal de São Paulo. Beleza, o processo, tem que botar o número do processo, nós já sabemos que ele tem o número do processo. Processo número, botar 9999, 2024, 8, 19, 00, 29, 001. Pronto.
Aí vamos começar pelo autor, né? Jorge Toledo. Eu já qualificados. O seu advogado abaixo assinado. Aí eu venho e falo, como eu estou falando pelo autor, eu venho aqui e falo que é o ideal, né? Eu recomendo que vocês façam isso. Resumo da inicial. E aqui, se relata o resumo, eu não vou ficar exaustivamente fazendo um resumo, mas eu posso copiar aqui, ó, do meu texto. Aqui nós podemos colocar resumo da inicial, breve resumo, breve resumo da inicial, síntese autoral, tá? Isso fica ao critério de vocês. O nosso maior problema quando nós estamos na faculdade, aqui não sei se tem aluno que já está advogando há muito tempo, mas acredito que a maioria sejam recém-formados ou aqueles que não pegaram a OAB ainda, mas que passaram na OAB, na prova da OAB, no exame de ordem, ou aqueles que começaram já e se sentem inseguros. Como eu falo, nosso maior problema é a insegurança. Na faculdade eu ficava assim, será que eu tenho que fazer do jeito que o professor está falando? Depois que eu comecei a atuar na prática, eu vi que não. O que a faculdade nos ensina é bem o básico. Dali a gente tem que construir em cima do conteúdo teórico e praticar. Então, esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui de aula não quer dizer que vocês tenham que fazer assim, por exemplo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª, não quer dizer. Pode ser aqui, ó, como eu falo em todas as aulas de prática, né? Ao douto juízo da 10ª Vara Civil. Ou então eu posso botar ao excelentíssimo senhor doutor juiz da 10ª, tá? Eu tenho que cumprir aqui, nessa parte do direcionamento, aquele inciso 1º do artigo 319, que fala da petição inicial, que é o que tem que direcionar. Todos os processos têm que ser assim. O número do processo tem que indicar, a gente sempre costuma negritar aqui o direcionamento, né? Vou botar aqui em negrito, já fazendo o texto. Lógico, nós temos que botar o número do processo para saber para qual processo vai a petição. Por mais que o processo seja eletrônico, lá dentro você vai colocar, é bom colocar o número do processo. Mas também, se não quiser colocar, não tem problema, porque nós estamos falando de PJE ou PJE, dependendo do estado que você esteja assistindo essa aula, é PROC ou ESAGE, dependendo do tipo de sistema que você vai usar. Tá? Então, obviamente que aqui em cima, quando você fala do ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil da comarca da capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou do Estado, né? Pode ser do Estado também. Se for para juiz federal, é só fazer isso aqui, ó.
retiro o dia de direito da 10ª Vara Civil Federal da seção ou do TRF1, tá? Isso aqui vai depender de como você vai, ou da onde você vai protocolizar a sua petição. Aí da TRF1, você tiraria tudo isso daqui. Primeira região. Tá? Agora, se você quiser manter, se for vara civil, você mantém isso daqui. Beleza? Então é para vocês entenderem que essa formatação, vocês é que vão decidir. Aqui, geralmente, se põe em negrito as partes, né? Alegações finais, que é o tipo da petição que vocês vão fazer. E a síntese, breve síntese autoral. Veja bem, a breve síntese autoral, numa alegação final, nós temos que falar sobre as questões tendenciosas favoráveis ao autor, tá? Porque nós estamos fazendo a alegação final do autor. Então, eu vou buscar pontos favoráveis para o autor. Vou botar aqui, o autor, ou os autores, né? Efetuaram de sua energia elétrica, sem prévio aviso. Na petição inicial, pagamento da conta. Da mesma maneira que eu fiz o resumo da inicial, eu vou fazer o breve resumo da contestação. Como nós estamos tratando da representação dos autores, nós vamos agora tendenciar a contestação de forma negativa para o réu, tá? Aqui eu falei, se requeriu nossa demanda judicial a condenação da ré ao pagamento dos danos morais e ainda seja mantida a tutela requerida, a tutela de urgência requerida e que esta seja transformada em definitiva.
Breve resumo da contestação. Aqui a tese de defesa do réu é falar que houve uma assinatura de confissão de dívida e que, por esta razão, o corte foi devido à tese da empresa ré. Então, aqui eu posso botar a empresa ré sustenta que houve constatação de irregularidade, que, por esta razão, os autores compareceram o débito assinando agora eu vou contrariar a tese e que por esta razão não, dívida. Como o contrato não foi cumprido conforme pactuado, empresa ré interrompeu o fornecimento. Aqui o boto ocorre que os autores negam o fato de terem assinado confissão de dívida. Pronto. Eu abro um tópico, aí que vai ser a questão importante da nossa alegação final. Porque tudo que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento, eu vou relatar nas alegações finais de forma tendenciosa e favorável para mim. Então, aqui, como teve uma audiência de instrução e julgamento, vamos supor que tenha oitivas testemunha. Na audiência de instrução e julgamento, na audiência de instrução na audiência de instrução e julgamento, houve a colheita de prova oral, onde o depoimento do autor e testemunha foram ouvidos, assim viu. As do réu. Percebe-se contradição no depoimento
das testemunhas do réu, da empresa ré, e também no depoimento pessoal desta contradição. Testemunhas. E aqui, ó, considerando que o depoimento pessoal da empresa ré sustentou pela irregularidade no medidor e confissão de dívida assinada, observamos que a testemunha alegou ter chegado um carro da empresa ré no local com a informação de que o corte seria por atraso no pagamento de conta do mês de outubro de 2024. Fechou. Aqui eu consegui encontrar informação, uma contradição, tá? Agora, como eu falei para vocês antes, eu posso fazer a alegação final da parte autora, como eu posso fazer a alegação final da parte ré. Se eu estiver falando a alegação final da parte ré, lógico que eu vou mudar a tese, tá? Eu vou falar aqui breve síntese autoral, eu vou informar que os autores somente se atentam ao pagamento da conta do mês de outubro de 2024, porém, não foi mencionado na petição inicial, né? Na verdade, os autores omitiram na petição inicial a assinatura de uma confissão de dívida, que, por sinal, comparando com a assinatura do RG das partes, está idêntica. Então, eu mudo totalmente o rumo da história aqui, né? Esse ponto da audiência, instrução e julgamento a gente mantém e fala da contradição, tem um S a mais, fala da contradição baseada no depoimento pessoal do autor, bem como das testemunhas. A gente vai encontrar um ponto daquele depoimento que possa levantar a dúvida para o juiz com relação ao depoimento pessoal dessas partes, da parte autora, no caso. Tá? Então, essa alegação final, a gente já vai finalizando, que ela tem que ter um resumo do autor, se for pelo autor, tendenciando para ele, um resumo do réu, tendenciando para o autor, havendo audiência, instrução e julgamento, tudo que aconteceu de forma favorável para o autor, se for pelo réu, para o réu, obviamente, e aí se tiver um processo que não aconteceu audiência, instrução e julgamento, mencionar que não aconteceu, se tiver prova pericial, pegar o laudo pericial, encontrar o ponto favorável para você e meter ficha. Tá? Então, a alegação final ela vai resolver boa parte do problema que o autor ou o réu encontrou durante a fase de conhecimento desse processo. Lembrando, as alegações finais é o último momento do processo antes da sentença do juiz. Fechou? Então, a gente vai encerrando aqui já a alegação final, porque nesse caso eu tive uma audiência de instrução e julgamento. Pode ter uma produção de prova pericial? Pode. Aí eu vou botar um tópico da prova pericial. E aqui eu vou tratar da dinâmica dos trabalhos do perito. E, obviamente, que eu vou pegar a parte favorável. Observa-se pelo laudo
de que realmente houve corte em razão do suposto, né? Realmente houve o corte em razão do suposto atraso no pagamento da fatura e que o medidor elétrica encontra-se em perfeitas condições de uso. Por que eu vou falar nisso? É óbvio, se eu tenho um duelo entre autor e réu, onde o autor alega que houve corte em razão de atraso de pagamento, porém ele comprova o pagamento, e houve uma tese de defesa alegando que houve gato no medidor, né? Eu tenho que tentar sanar essa questão. E aí eu vou perguntar para o perito se o medidor encontra-se em bom estado de conservação e para uso. E aí, como ele respondeu dizendo que está perfeito, então beleza, eu sustento essa parte aqui. Na conclusão, aqui, ó, na conclusão do laudo, pericial, verificamos que o medidor está em perfeita condição de uso. Pronto. Aí eu vou para a conclusão final, né? Lógico, aqui a gente está trabalhando a ligação final do zero. Obviamente que num caso concreto vocês vão elaborar textos mais convincentes para o juiz entender de forma favorável para seu cliente. No final eu boto aqui do pedido requer seja condenada a ré a pagar, aí é dano moral, né? Dano moral conforme são comerciais. Vamos ver aqui, pronto, fechei aqui, né? Lógico, fizemos uma alegação final. Advogado, OAB. Tá. Fizemos aqui uma alegação final bem padrão, beleza? Para vocês usarem como um guia, para caso precisem fazer uma peça processual. Obviamente que irei disponibilizar para vocês aqui modelos de petições, tá? Peças processuais que vocês podem usar como modelo para ajudar aí também, caso precisem de algo bem urgente, que demorem a falar comigo, ou então querem resolver sem fazer contato comigo, eu vou mandar para vocês aqui, aqui a estrutura de ligação final. Vou mandar para vocês aqui vários modelos de petições para vocês usarem, tá? Eu faço questão de começar a elaborar do zero para vocês realmente criarem esse hábito de entender de como é que funcionam as coisas. Tá beleza? Então ficamos por aqui, galerinha. Elaboramos aí alegações finais dentro dessa orientação da visão do autor e da visão do réu. Vale a pena pedir, tá? Vale a pena requerer em audiência quando o caso é complexo. Vale a pena requerer em audiência se
a parte ex-adversa for mais recente na profissão e caso vocês encontrem uma inconsistência na forma como o outro profissional está lidando na audiência, vocês podem, como forma de estratégia, pedir as alegações finais orais, não necessariamente escritas, tá? E aí vocês têm chance de virar o processo nessa fase final de conhecimento. Beleza? Então ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos fechar com sentença e logo depois a análise de uma sentença de um caso concreto. E a gente vai debater sobre como vamos atingir essa sentença com algum tipo de recurso. A gente vai esgotar esse debate para poder finalizar o processo de conhecimento e aí passar para a parte de recursos, ok? Então, fiquem bem e até a próxima aula.